E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu tenho uma entrevista super especial para fazer, que eu estava contando os dias para a gente poder conversar, que vai ser com Cleilton Oliveira, aprovado para auditor fiscal do trabalho, nesse último concurso do CNU. E eu estou muito empolgada para conhecer tudo sobre como foi esse caminho num concurso tão diferente que surgiu do nada e para ele conseguir essa aprovação num dos cargos mais cobiçados ali desse concurso. E Cleilton, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Para mim foi uma satisfação, né? É uma honra ter esse contato contigo, porque fez parte, sim, da minha jornada, e eu faço questão de expor, né? De defender essa causa, porque os mapas foram essenciais na minha jornada até aqui. Muito obrigada. Fico muito, muito feliz mesmo. Obrigada também pela disponibilidade de vir aqui compartilhar com a gente um pouquinho dessa jornada. Logo que saiu o resultado, a gente entrou em contato com o Cleilton, mas ele quis passar pelo curso de formação e tudo para a gente conversar. Por isso que eu falei que eu estava contando os dias. Eu falei, daqui a pouco eu vou poder conversar com ele para compartilhar sobre essa história. Então, antes da gente entrar no detalhamento do CNU em si, a gente queria conhecer um pouquinho, eu estou falando no plural, né? Eu queria te conhecer um pouquinho mais, por gentileza. Conta pra gente, então, qual a sua área de formação e de onde surgiu a vontade de entrar para esse mundo de concurso público? Nossa, tem vários percalços aí, eu vou tentar ser sucinto, né, para não ficar muito extenso. Mas eu tive uma educação um pouco conturbada, né? Meu pai se mudava muito por ser bancário, então eu estudei em escola particular, em escola pública, em escola boa, escola ruim. Então eu tive uma base um pouco prejudicada nesse sentido. E eu só vim conseguir ter uma estabilidade maior quando eu consegui ir para uma cidade de médio porte, né? Aqui na Bahia, chamada Feira de Santana. Lá eu consegui ter acesso a bons materiais, bons professores, e foi abrindo um horizonte. E justamente estudando para o vestibular. E estudando para vestibular que eu vim conhecer a rotina de concurso, né? As várias oportunidades. Como quem vem de baixo, o primeiro contato que tem é com concursos municipais e alguns mais comuns, né? Como da Polícia Militar. E foi justamente nesse sentido as minhas primeiras investidas, né? Eu fiz concurso para soldado da polícia. Inclusive, eu tenho um histórico que eu tive vários aprendizados nesses concursos menores que me possibilitaram galgar coisas maiores. Então, assim, Conta foi pra um gente. aprendizado, né? Uma Uhum. construção. No primeiro concurso que eu fiz da Polícia Militar, eu fui reprovado no TAF. Não me preparei, ele demorou de desenrolar, e quando me chamou, já eu não estava tão antenado com o concurso, não me preparei para o teste físico e reprovei. Eu fiz um concurso para sargento do Exército, a ESA, em 2006 também, eu fui aprovado. Só que não fui para o exame médico. Aliás, eu fui para o exame médico e faltou um exame. Precisei retornar na minha cidade e aí eu não quis mais voltar, porque o médico ainda me deu uma oportunidade, né, de tentar novamente. No dia seguinte, entregar o exame e aí eu desisti completamente. E assim foram se construindo, né, as rotinas. Aí depois eu passei em Direito, aí eu vim aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, e aqui eu fui crescendo mais ainda, né, me envolvendo com Direito, percebi que a advocacia não era meu caminho, e aí fui tentar o concurso para oficial da polícia. E nesse concurso, antes dele, saiu até para soldado do bombeiro, que eu fiz também. Aí eu já estava com esse aprendizado, né, que perdi no teste físico. Nesse concurso do soldado do bombeiro, eu não fui muito bem na redação e saí das vagas, mas fiquei próximo. Eu fui chamado posteriormente, mas assim, foi tudo uma construção. E quando chegou para Uhum. oficial, eu já estava, a gente fala aqui, tá calejado, né, já estava pronto Oh. para superar esses percalços. Então eu consegui êxito, né, no concurso para oficial e fiquei por um bom tempo. Aí eu fui com outros projetos, tentando estudar para medicina, assim, né, variando, não tem uma lógica muito certa, né, a gente, é o que o coração manda ali, a gente vai. Aí eu fui para a área fiscal, eu estudei para o concurso de FT em 2016, eu não fiz o concurso em 2013, agora eu estudei em 2016 e depois eu estudei novamente em 2018. Toda vez que tinha um boato do concurso, eu estudava. E Sim. aí nunca dava certo, né, nunca saía, e aí eu fiquei Uhum. também na área fiscal, né, estudei um pouco para Receita, e estava Uhum. me planejando agora para estudar para a área, para os físicos estaduais, até que surgiu o CNU, né? Com essa proposta inovadora, deu um susto, né? Que eu já estava me preparando com contabilidade, auditoria, uma base, construindo uma base sólida e pegou desprevenido, né? Eu tive que abrir mão de muita coisa e falar, mudar de área, né? Porque assim, muito tempo, hoje mesmo eu estou muito tempo sem contato com essas matérias e para mim seria difícil retornar para o físico estadual, né? Muita coisa teria Uhum. que engatinhar novamente, principalmente Sim. contabilidade. Quando saiu o edital do CNU,
que você estava de olho no EFT, né? E aí a gente tinha essa confirmação de que ia ter EFT e tal, a gente achava que ia ser parecido com o concurso anterior, né? Então, igual você falou, ia muito contabilidade, aquela coisa toda. De repente saiu esse edital completamente maluco. E aí isso fez muita gente desistir, e muita gente que nem tinha começado até a falar, já que ninguém sabe nada mesmo, eu vou entrar nessa também. Como foi para você, quando você viu esse edital? Como você encarou? Não, para mim foi terrível, né? Porque eu, como eu falei, eu estava construindo essa base, né, em principalmente TI, contabilidade, auditoria e matemática e raciocínio lógico, que eu sempre tive dificuldade um pouco mais em exatas, né, mas eu sempre encarei o desafio. Só que eu já vim com uma base interessante também na medicina, porque era um estudo de alto nível, né? Então eu já me considerava um pouco mais avançado em matemática. Eu superei meus traumas, né? Eu nunca fui bom em matemática e assim, para mim foi um start, uma superação ter que desenvolver essa habilidade. E quando saiu o edital, eu estava me preparando para a Receita, que a Receita tinha saído um pouco antes, né, o edital. Só que eu não me inscrevi para auditor, eu tinha me inscrito para analista. Sim. E aí no meio do caminho eu falei, ó, entre analista da Receita e auditor do trabalho, eu vou esquecer tudo para agora e focar para auditor do trabalho. Aí eu tive que me readequar todo o meu estudo, as disciplinas novas que não encontrava material condensado, né, compilado em Exato. nada. Então foi uma coxa de retalhos, né? Até os próprios cursinhos se prepararem, se adaptarem e disponibilizar material, a gente se concentrou naquilo que era prioritário, né? Direito do trabalho, normas regulamentadoras, alguma coisa O um que já pouco diferente. tinha, né? O que a gente já tinha aula, material, quer que seja, a gente vai focando enquanto os outros não aparecem, né? Isso. Até porque eu comecei a estudar a partir do momento do boato, que nem sabia se ia participar do CNU. Aí eu falei, não, vou adiantar aquilo que eu sei que pode ser adiantado. Aí eu, na inocência, adiantei contabilidade, TI, Na inocência, todas as não, normas regulamentadoras. a estratégia correta era essa, né? A gente foi Era essa. Porque não daria baseando no tempo, né, fazer edital. anterior. Não dá para saber, né? E aí, conta pra gente, então, você trabalhava e estudava, e mesmo em pós-edital, você teve que avançar muito em matérias novas, assuntos novos, até igual você falou, coisa sem material, até ter um bom material e tal. Conta pra gente um pouquinho, primeiro, de como era a sua rotina de estudos, que o pessoal tem muita curiosidade de saber, quase que um cronograma, assim, que horas você dormia, acordava, comia, trabalhava, estudava, como que ficou essa organização no pós-edital? Assim, é porque, na verdade, o oficial, ele tem dedicação exclusiva, né? A gente não recebe por isso, mas exige-se, né, essa dedicação exclusiva. Então, de certo modo, negociando um pouco de folga aqui, porque a gente acaba trabalhando domingo, sábado, domingo, não tem horário, né? O WhatsApp, principalmente a disponibilidade por mídias, né? O WhatsApp, rede social o tempo todo tocando e resolvendo problema, é algo que a gente tem que lidar. Então, eu fiz o máximo possível para otimizar a minha manhã. Eu gostava de acordar cedo e começar a estudar, porque onde eu tinha um melhor rendimento era no turno matutino. Acordava Cedo que cedinho, horas? às 4, 5 horas, 4, 5 horas da manhã eu já acordava, lavava o rosto e começava a estudar. Aí ia mais ou menos até umas 9, 10 horas, quando estava mais folgado no dia, né? Agora, e depois ainda para atividade física, de 10 até umas 11h30 fazia atividade física. Aí eu entrava no trabalho um pouco mais cedo, né, às 13 pela tarde. Nesse período, eu consegui trabalhar meio período, né? Nesse período do concurso. Eu tive essa concessão, até porque a gente sempre está disposto, né? Sempre está disponível. Então, assim, eu não tinha dificuldade alguma em atender a solicitação dos superiores, né? Então, sábado, domingo, às vezes passava 3, 4 dias sem estudar em missão. Então, tinha contrapartida, né? A gente era ajudado, mas também ajudava sempre. Entendi. E O também horário fixo conseguiu ficar como meio horário, né, no horário fixo, mas tinha isso, essas intercorrências aí que iam que meio que atrapalhava compensando. bastante. A Tá. minha, a minha programação de estudo era por ciclo. Eu não conseguia fazer programação diária, de segunda a sexta, bonitinho. Eu Também. nunca consegui. Se eu não fosse por ciclo, com certeza ia ter várias lacunas, né? Teriam lacunas no estudo e me prejudicaria. Aí eu sempre preferi ir avançando no ciclo, aí ia lançando lá cada disciplina que era eliminada, e assim, à medida que seguia, eu sabia o quanto já tinha estudado de cada matéria. Eu só conseguia avançar depois que concluísse a anterior. E no período da tarde, quando chegava à noite, chegava às 19 horas, 18 horas, que eu ficava até mais tarde, né? Eu entrava um pouquinho mais cedo, saía até mais tarde, e à noite era questão, simulado,
Bastante questão. Eu parei de contar, mas em um aplicativo específico de questões, eu cheguei a fazer mais de 20 mil. Só nesse período, em um ano. Então foi Nossa, muita questão. No intervalo, parava no intervalo do almoço rapidinho ali, fazia questão. À no noite era celular até o mesmo. fim da noite questão. E isso, no trabalho mesmo. E aí você fazia pelo celular ou no Celular. computador? Isso, Do celular. celular. Alguns simulados eu imprimia. Eu Uhum, sempre imprimi assim. os simulados e algumas listas de questões que o pessoal disponibilizava, né, compartilhava. Mas basicamente celular. Eu Celular e falo muito tablet, para o né? Eu sou pessoal da muito fã do importância. tablet. Ah, sim. De você ter um método ágil sempre ali ao alcance da mão. Porque às vezes a gente tem um tempinho aqui, outro ali, uma fila, esperando um ônibus, Uber, o que quer que seja. Que aí a gente acaba gastando, vou ficar olhando no Instagram e tal. Mas se você tem ali já um aplicativo de questões, ou mesmo os mapas mentais, muito aluno fala que põe aqui no celular e vai revisando também. Ou mesmo uma lei seca, põe um aplicativo, um atalho, alguma coisa assim, você consegue aproveitar o tempo nesses momentos de pós-edital, né? Que é quando você vai Sim. dando ali o seu máximo, né? Para conseguir avançar o mais rápido possível. E aí, então, de manhã você aproveitava mais questão da teoria em si, e à noite você focava na resolução de questões, Isso. basicamente. E esses horários, E assim, que revisão, aparecem. né? Resolução e revisão. É sempre Entendi. fazendo o ciclo, né? Vendo uns assuntos. Assim, eu já não partia mais para aula. Eu nunca gostei muito de videoaula. Inclusive, para esse concurso, eu estudei mais videoaula no pré-edital, que eu estava estudando contabilidade, auditoria e É, algumas outras disciplinas, que, por mim, para estudar por apostila, para mim, é mais complicado, né? não ia. Contabilidade por apostila, eu acho que a pessoa tem que ter um QI diferenciado. Eu Aí, depois também. que saiu o edital, eu vi que era assuntos mais sobre o meu domínio e que a apostila daria conta, eu foquei basicamente em apostila. Às vezes eu assistia um vídeo ou outro de algum professor no YouTube quando tinha já um estafa mental, né? Já estava bem cansado, a leitura já não estava rendendo. Aí eu assisti uma videoaula ou outra, mas prioritariamente foi leitura. PDF, marcação, né? Uhum. Principalmente usando tablet. Aquele tablet com a caneta. Isso. Eu utilizo Eu- o S6, né? O S6 Isso. permite fazer essas marcações e tudo. Ele é um custo-benefício bom, né? Um valor acessível e, assim, Sim. otimiza o estudo. Para onde você vai, você leva todas as apostilas, todo o material vai junto contigo, né? Às vezes É. viajava a trabalho ou viajava a lazer, tava as apostilas lá comigo. Vai todo no tablet, né? Eu acho que o tablet, esse da opção da caneta, ele junta o melhor dos dois mundos, né? Porque você consegue interagir com o material, rabiscando, anotando, grifando e tal, como você faz no material impresso, mas não tem aquele tanto de papel, né? Igual você falou, você consegue levar para os lugares, é muito mais portável e não gasta tanto dinheiro também para imprimir e nem ocupa a sua casa inteira, né? Porque chega uma hora que fica até Verdade. difícil você guardar as coisas, né? Quando vai imprimindo. Quando eu comecei a estudar, eu imprimia bastante coisa até eu ver que não ia rolar. E outra coisa, dessas matérias novas que saíram, né? Como foi, assim, você também avançou pelo PDF e aí os professores faziam as questões inéditas e você ia nas questões inéditas, você criava as suas próprias questões também, como que você fez? Apesar do ineditismo de algumas disciplinas, determinados assuntos já tinham histórico de cobrança em outras realidades, né? Eu utilizei muito o material do próprio Enem. Pela minha vivência com o Enem, estudando para medicina, eu percebi que a parte de sociologia, antropologia, tinha muita coisa, muito material do Enem. Eu comecei a resolver muita questão por lá, que eu já tinha uma certa Sim. bagagem. Então já me ajudou bastante. Aí até que à medida que os professores foram elaborando questões, direcionando o estudo, eu acabei contratando alguns cursos assim específicos também de determinadas matérias, que mais Uhum. para acalmar, né, a ansiedade, porque no fim das Aham. contas nem foi tão necessário assim, mas é importante, né, acalmar a ansiedade, porque como foi algo muito novo, todo mundo ficou desnorteado. Sim, e no caso do AFT também, que teve todas aquelas, eram normativas, né, QRs, como era aquilo? Isso, as NRs, as normas NRs, regulamentadoras. isso, tô com isso na cabeça. E, tipo, o pessoal desesperou muito, né, porque era muito conteúdo jogado e acabou que nem apareceu direito na prova, né? É isso. Eu já tinha, na verdade, no pré-edital, eu já tinha estudado tudo. Naquela minha antecipação com a autorização do concurso, Olha. eu fui para cima, eliminei todas as NRs, estudei tudo, revisei logo o Constitucional Administrativo. Eu estava pronto para, no dia do edital, fazer a prova. Só que Aham. aí Se fosse aquela virou, prova. né, de cabeça para baixo. E eu achei bom que você não chutou o balde, falou, então também não quero, né? Pelo contrário, você correu atrás e foi até o fim, né? E Sim, aí, tem no dia tem que da prova, adaptar. sim. Como foi a aplicação da prova para você? Ocorreu tudo bem? Foi tudo tranquilo? É o que eu falo, né?
concurso, ele, além do estudo, você precisa ter a vivência da prova, né? Precisa fazer prova. Por mais que você não almeje aquele concurso específico, o ambiente de prova ele prepara, né? Ele te dá uma noção do que vai encontrar no dia, estratégia. Eu fiz muito simulado, então eu já sabia o que ia fazer na prova. Quando eu abri o caderno de prova, eu vi todas as páginas estavam lá, né? A primeira conferência que a gente faz, e depois eu já fui direto para a parte de direito do trabalho, e aí foi minha primeira decepção, né? Eu estava preparado para um nível altíssimo de prova e veio uma prova extremamente ridícula, em que você olhava assim, se eu não fechar essa prova, eu vou ter dificuldade em alcançar o pessoal, né? E foi justamente, quem perdeu alguma questão de direito do trabalho ficou um pouco para trás. E assim... É bem básico, assim, né? desestabilizou um pouco. Desestabilizou porque eu esperava um nível maior para filtrar mais, né, a concorrência. E não houve isso, né? Principalmente. Aí, dali em diante, foi se complicando, né? Aí, depois me estabilizei, garanti as minhas questões de direito de trabalho, eu sabia que estavam todas corretas, eu me garantia, eu falei, não, pelo menos isso aqui era o maior peso, né? Isso aqui eu não perco. Aí eu parti para as outras, que eu tinha outra estratégia, né? Outra estratégia de resolução, o eixo 3, que era difícil, que tratava de saúde. Sim. A parte de saúde, a lei 8080, a lei orgânica da saúde, no caso. Então, assim, ela, para mim, foi um dos mais complexos, né? Que era muita coisa nova. Não sabia nada dessa área. Já o eixo 4, que tratava principalmente das normas regulamentadoras e outros assuntos, questão psicossocial, questões relacionadas à sociologia do trabalho, eu já tinha uma afinidade maior e consegui ter mais tranquilidade, mas para mim, essa parte, principalmente da tarde, acabei invertendo, né, eu fui para o eixo específico que foi a tarde, e já pela manhã, retornando, né, voltando para a resolução da prova, pela manhã eu achei mais tranquilo, apesar de que eu achei a prova um pouco mal construída e mal elaborada. Só que em nenhum momento eu me senti totalmente desestabilizado. Eu vi que era possível fazer, era possível avançar, e aí tracei a minha estratégia, a redação tinha treinado bastante, então foi resolução automática, né, em cerca de 1 hora, que foi o que eu estava cronometrando para poder fazer. Então, assim, eu não senti dificuldade porque eu pratiquei bastante. Simulado, acho que de simulado eu devo ter feito em torno de 30 a 50 simulados. Nossa. Só não tô, porque assim, 30 fisicamente, mas eu fiz outros no próprio tablet. Aí eu não considero tanto simulado, que é um pouco diferente, né? Mas que eu imprimi aqui em casa e fiz as provas, com certeza, no mínimo 30. Então eu estava ambientado mesmo para aquela prova, e assim, nada ali me surpreendeu, só a má qualidade das questões, né? Eu acho muito legal isso de você falar dos simulados, porque eu era uma pessoa que tinha o pé atrás. Então, quando eu estava estudando ali para a área fiscal, lá em 2017, 2018, eu tinha meio medo de simulado. Eu falei, eu não quero fazer, porque se eu for mal, eu vou ficar desestimulado e tal. Então, eu via o simulado como um termômetro de se eu vou passar ou não, e não como uma ferramenta de estudo e de ambientação com a prova. Então, eu tinha essa visão errada. E aí, em 2021, quando eu fui estudar para a PF, eu falei, quer saber? Vou testar isso aqui, de fazer simulado. E aí, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, que eu percebi a potência, né, o poder dessa ferramenta como ferramenta de estudos e não como bola de cristal. E aí, foi bem isso que você falou, você vai aprendendo, essa ordem de prova eu me sinto melhor, essa ordem eu me sinto pior. Se eu chutar, dá certo, se eu não chutar, dá errado. Você se ambienta com a disposição das questões, né, no papel, o tamanho, porque tem gente também que só faz questão no computador, e aí, por exemplo, contabilidade, a pessoa pega uma folha em branco, e aí tem 1000 cálculos, não sei o quê. Cara, no dia da prova, você tem um pedacinho assim, você tem que aprender a fazer conta no canto, em cima de outras palavras, uma coisa toda. Então, tem toda essa familiaridade que, com certeza, ajuda no dia da prova, você se sentir mais tranquilo e menos... Ai, meu Deus, muita novidade, né? Muita coisa. Então, com certeza, hoje em dia eu recomendo muito para todo mundo fazer simulado e tá aí a prova, né, de que realmente faz diferença. E assim, como você falou, é importante, né? Não se comparar. Fazer a prova para ver a sua evolução, a sua gestão de tempo, a sua gestão de prioridades, entender o seu edital para saber quais são os maiores pesos, né? Então, fazer o simulado é justamente para alinhar esses detalhes, né? E não ficar se comparando com ninguém, né? Não participar de ranking, essas coisas, não tem necessidade. E não deixar o simulado de pôr para cima ou para baixo, no sentido de, tipo, se você for bem, quer dizer que, tô pronto, não vou nem estudar mais. E se você for mal, não é para mim, não vou nem fazer a prova. Não, né? Porque a prova não vai ser aquilo. Mas o simulado como ferramenta é muito importante.
Mas, ô Cleilton, só voltando um pouquinho que você mencionou sobre a ordem da prova, o eixo 3 que você falou que achou mais difícil e tal, conta pra gente como você fez a ordem, assim, das questões. Você fez o mais difícil primeiro, deixou para depois, como foi? Não, a minha estratégia é porque eu vim muito tempo já do Enem, né? E lá no Enem Uhum. tem a questão do as mais fáceis valem mais. E Isso, aí eu adotei isso, né, para minha vida. Eu falei, legal. é melhor uma questão ganha, fácil e garantida do que uma questão difícil com o sentimento, eu resolvi uma questão difícil. Se ela tem o mesmo peso ali no mesmo eixo, eu vou priorizar logo as mais fáceis. Isso. Então eu já tinha desenvolvido alguns códigos, né, de identificação da questão em que eu marcava ou um asterisco, ou uma estrela, ou um quadrado, ou um círculo. Cada item desse é personalizado, né? Às vezes eu mudo, então não tenho assim algo específico, não. Depende do tipo de prova e do objetivo. Mas Ah, eu faço ali um quadrado, uma questão muito difícil, que vai me tomar muito tempo. Um círculo é uma questão que é difícil, só estou precisando lembrar de alguma coisa. Um uhum. asterisco é que eu vou ter que chutar. E uma estrela, eu falo, não, essa aqui eu vou tentar na última passada tentar resolver novamente, porque Legal. alguma coisa me diz que eu tenho chance de acertar aquela questão. Então, assim, eu tinha uma legenda que eu ia interagindo com a prova, né? E assim, ia avançando aos pouquinhos e resolvendo com prioridade as mais fáceis dentro daquele que tinha um peso maior. Então, eu ia por peso, as mais fáceis, depois eu ia para as mais fáceis com peso menor, e aí ia migrando com a prova, né? Fazendo, agora sim, com aquela gestão do tempo, porque eu já tinha feito muito simulado. Eu sabia quantas questões mais ou menos eu tinha que fazer por minuto, o tempo cada uma, né, exigia, então isso aí é fundamental, porque ficar zanzando na prova também é perigoso, né? Vai para lá, vai É, para cá, daqui a pouco passaram já 2 horas e você fez 10, 20 questões, também não rende. Então tem que ter sim. essa gestão, esse trabalho e essas estratégias, né, que fazem parte da resolução. Mas assim, ambas as provas eu consegui terminar com um tempo de sobra. Eu tenho esse defeito. Eu não consigo ficar namorando muito com a questão. A questão ali, ela já está se pronunciando muito na minha frente, está muito indicativo, eu marco logo. Porque eu sei Uhum. que se eu ficar olhando para as outras alternativas, eu vou encontrar erros e acertos naquelas alternativas. E não vai render, vai me atrapalhar na evolução da prova. Então, tem questão que eu realmente falo, eu estou inseguro, eu falo, não, essa aqui eu vou com calma. Eu vou olhar direito para ver se tem alguma pegadinha. Mas tem questão que já bati o olho e às vezes a insegurança te atrapalha. Você fala, não, eu sei que a Sim. resposta é essa, mas se você ficar inseguro, você vai achar defeito na questão. Vai Às vezes achar acha erro que o naquela que você problema quer não marcar. tem, né? Uhum. Exato. Então, assim, você tem que acreditar no seu feeling também, né? Não, A gente se perfeito. prepara para isso, né? Para esse momento. Não pode deixar a insegurança atrapalhar, né? Uhum. E só uma coisa, você falou um pouco da sua rotina de preparação, assim, do pós-edital. Agora é uma pergunta que eu quero começar a fazer para todo mundo. O que você fez na semana antes da prova e no dia antes da prova? Nossa, Então, é você importante, estudou viu? mais, você descansou? Não, Como que... geralmente eu venho desacelerando. Eu venho desacelerando, na última semana eu desacelero, eu fico só com revisão. Eu li muitos mapas nessa reta Ah, que final. legal. Eu ia muito principalmente constitucional, administrativo, direito de trabalho, me ajudou demais. Eu ia direto, ou seja, se eu fosse ler todos os PDFs que eu fiz marcação, eu demoraria aí 2, 3 dias para passar pelas minhas marcações no PDF. Já Uhum. olhando o mapa ali, eu conseguia em um dia passar pelos 30, 40, as 40 páginas do mapa, e assim, acelerava demais. É muita questão, e aí eu já tinha favoritado algumas questões. Aí eu fazia aquele bloco de questões favoritas e mapa. Eu olhava o mapa e alguns rascunhos que eu tinha. E falam que na véspera do concurso, acabei no peguei meu filho aqui, a gente foi pro cinema, e no dia Foi relaxar. anterior, foi relaxar. No dia anterior também a gente foi pro clube, só não pude tomar muito sol, né, porque na piscina, porque senão É, também a insolação atrapalha, né? Aí ficou um pouquinho sim. lá, me distraí com a família, e foi isso. Os últimos dias, principalmente os últimos 2 dias, eu resolvi esquecer um pouco. Uhum. Dá uma relaxada mesmo. Você falou das Sim. questões favoritas. Qual que era o seu critério para favoritar uma questão? Olha, o meu critério não era nem complexidade da questão, era aquela questão que me permitia revisar a maior parte dos conteúdos. Porque tinha Tá. questão que é tão bem feita, que ela consegue passar por 5, 6 tópicos em uma questão só. E aquela questão também que toca naquele assunto em que a recorrência de erro é grande. Eu falo, ó, essa questão aqui foi importante, porque ela, toda vez que eu vejo essa questão, me lembra de detalhes que eu comumente erro. Então, ó, essa Uhum. questão aqui é ouro para mim, porque essa questão com frequência eu tô errando, esse assunto com frequência eu erro. E aquela questão é o start para me lembrar que eu preciso revisar aquele conteúdo. Aí, assim, eu ia favoritando nesse sentido, né? Questões bem elaboradas.
principalmente eu gostava muito da FGV, para direito do trabalho, que ela maltrata, né? Mas em Sim. compensação ela te faz revisar bastante coisa em uma Detalhe do questão só. detalhe. Aham. É, E aí, como foi? Tipo, você fez a prova. Quando você saiu, qual que foi o seu sentimento? Assim, você saiu confiante? Você saiu mais ou menos? olha, eu saí confiante de que fiz uma boa prova. Eu falei assim, ó, Tá. eu não estou garantido porque vai ser no detalhe. E realmente foi. Foi questão Aham. de uma questão, duas questões, tirar pessoas. Uhum. Movimentar na classificação horrores. Uma questão a mais, uma questão a menos fez muita diferença. Aí eu Sim. tava só rezando para não ter caído nas pegadinhas, né? Uma pegadinha aqui, outra ali, mas assim, eu saí confiante que eu tava competitivo. Eu não esperava um desempenho tão bom na redação, na discursiva, que eu achei que Né? eu não conseguia abordar tudo que eu queria. Porque a gente sempre sai inseguro, né, na discursiva, falou, eu poderia ter abordado aquilo, aquilo outro, mas consegui ainda fazer 91%, ou que também me deu um, um fôlego, né, para manter a concorrência ativa. Ai, muito bom. É engraçado, né? As pessoas às vezes ficam torcendo para a prova ser fácil. Não estou falando que o CN foi fácil, mas igual você falou aí, por exemplo, o direito do trabalho, que a cobrança foi num nível muito básico, que às vezes a pessoa ainda iniciante conseguiria resolver e tal. A prova, quando vem assim, ela é pior para quem está preparado. Porque você tinha condição de, tipo, com questões difíceis você se destacaria. E outro candidato preparado também. Agora, com as questões fáceis e médias, fica todo mundo nivelado, e aí, às vezes, você erra algo por falta de atenção e você perde para alguém que estava menos preparado que você por questão de acaso mesmo, né? E Então, ocorreu muito nesse concurso. eu gosto quando a prova vem um nível bom. Não precisa ser aquela prova impossível que todo mundo vai tirar 40%, mas tipo, uma prova que vem com um nível bom que vai diferenciar realmente quem está preparado de quem não está. Que eu acredito que deva ser o objetivo da prova, né? Não, eu quero fazer uma prova para todo mundo ir bem. Aí você não está discriminando, né? Quem está bem preparado de quem não está, que é o objetivo, né? Aí o que aconteceu nesse concurso específico? Pessoas que estavam bem preparadas, foram bem na objetiva, caíram naquela questão da subjetividade da correção, né? Porque Aham. são milhares de corretores. Então, assim, tem gente que pega um corretor bom, que avalia bem, tem gente que escreveu bem, mas pegou um corretor que não estava legal no dia e avaliou mal. Então, as pessoas, basicamente, nesse concurso, foram filtradas pela boa vontade dos corretores. Muita gente boa que escreveu, e assim, a banca não aceitou praticamente nenhum recurso. E Sim. eu conheço diversas pessoas que poderiam muito bem estar no meu lugar de competência mesmo, de conhecer o assunto e dominar, ter estudado muito, mas não conseguiram justamente por causa de uma redação mal corrigida, né? Isso é muito triste também, né? Esses acasos e toda a parte do processo que a gente não controla. Isso é algo que me deixa até um pouco frustrada, assim, trabalhando nesse mundo de preparação para concursos, de saber que às vezes uma pessoa que merecia muito não vai conseguir por alguma coisa aleatória, assim, alguma injustiça, alguma coisa assim. Não dá para ter um processo perfeito, né? Mas se a gente conseguisse se aproximar disso, certamente acho que eu me sentiria melhor um pouco. Mas, e aí, me conta como foi. Então, você saiu mais ou menos confiante de que fez uma boa prova. Você chegou a cadastrar sua nota naquele olho na vaga, essas coisas assim, para Sim, acompanhar? cadastrei lá. Só para gerar ansiedade, né? Mas cadastrei. Só para, né, ficar mais ansioso. E como foi? Lá você já estava bem posicionado? Lá eu já estava dentro das vagas. Eu estava dentro Ah, das vagas, e assim, ele ficou muito próximo da realidade. uhum. Teve alteração porque teve uma ação civil pública que permitiu que pessoas que não tinham marcado o tipo de prova, estava um pouco Ah, confuso, né? Deu uma polêmica nesse sentido. teve. Essas pessoas conseguiram voltar para o concurso. Aí o olho na vaga perdeu um pouco a precisão, mas foi milimétrico ali, né? Ainda eu fiquei dentro do projetado por eles. Ai, legal. E como Aí eu foi que gostei você. bastante nesse sentido, né? Porque deu esse panorama, né? Da Você já aprovação. tem uma prévia, né? Em vez de esperar todo o processo, que foi bem demorado. E quando saiu o resultado mesmo, onde você estava, como foi isso? Para quem você contou, como foi? Não, assim, é porque a luta, assim, na minha cidade aqui eu vivo só com minha esposa e meu filho, né? Meus Ah, pais e a mãe dela moram em outras cidades. Aí, assim, a gente é um núcleo mais reduzido, né? De comemoração. A gente é bem comedido, né? Aí, assim, aquela alegria de poder dar esse passo a mais na carreira,
mas eu sou um pouco retraído, assim mesmo, né? Eu não sou não sou efusivo, não, né? Não pulou, não saiu Eu sou correndo. bem comedido. Eu falei, ó, deu certo. Minha mulher comemora mais do que eu, minhas vitórias. E assim, e ela também passou por uma vitória recente, né? Passou em medicina na Federal. Então a gente está sempre tentando evoluir, né? Buscar novos ares, novas perspectivas na vida. Então a gente um apoiando o outro, né? Que legal. E você estava em casa, no trabalho, quando você viu? Olha, eu nem lembro, sabia? Acho que eu estava em casa. Acho que eu estava em casa. É de boa, só mais um dia aí É de sendo boa, aprovado. é, é porque na verdade eu já tenho esse comportamento meu. Eu sou bem centrado, assim. Eu falo, vamos, é um passo de cada vez, né? É só uma pequena vitória. Agora vamos ver os próximos passos, né? Que até esse curso de formação que teve, ele não foi fácil. As É isso que eu pessoas queria tinham perguntar. projetado. Conta pra gente, assim, no todo, assim, muita gente tem essa curiosidade, né? Ah, como funciona? Tem prova, não tem aula, como é? Não, assim, o curso basicamente 26 dias letivos, né? Ao longo de um mês e uns 3 dias, 4 dias. 35 dias mais ou menos de curso, Tá. de disponibilidade, né? E foi concentrado lá em Brasília. Ou seja, não foi virtual que nem o da Receita. O da Receita é AD 80% do tempo e a última semana é presencial. O nosso não, foram 35 dias presenciais, né, em Brasília. E assim, a gente foi no Minto, né? A gente foi com expectativa de que seria algo mais para cumprir tabela, né? Seria Uhum. algo, porque a prova mais difícil já passou e agora seria uma etapa um pouco mais tranquila de administrar. Só que não. Foi uma etapa em que a gente teve que lidar com um ambiente, né, de estudo não tão adequado. A faculdade em que a gente fez lá em Brasília não tinha as melhores condições. Professores também não muito especialistas no assunto, mas que cumpriram o seu papel, né, foram contratados para aquilo. Então, assim, a Uhum. gente esperava as aulas terminarem para conseguir estudar. Aí Entendi. era na expectativa, a aula termina para a gente conseguir estudar, ou então, às vezes, continuava estudando ali durante a aula, porque a primeira prova já, com 15 dias, né, 2 semanas já teve a primeira prova, e assim, já foi estonteante, né? A gente falou, não Foi esperava aquele difícil a nível de prova? prova, porque a prova, ela mesclou um pouco de dificuldade com um pouco de mal elaborada. E aí a gente, aquele velho dilema, né, questão mal feita prejudica mais Quem do que a sabe? questão difícil. É. E aí a gente sofreu por isso, nesse sentido, mas a galera já era muito, muito bem preparada, estudando bastante. Então, assim, poucos sentiram dificuldade e alguns ainda estão na pendência de recursos, né? Uhum. Porque não conseguiram atingir a média, mas não foram muitas pessoas, não. Alguns estão na expectativa ainda de anular a questão para conseguir, porque é possível que tenha eliminado nessa fase. A gente não esperava e é possível que tenha eliminado. Sim, Mas a gente está sim. torcendo, a gente fez os recursos necessários para ajudar todo mundo. Uhum. Eu, particularmente, não tive, né, não estou perto dessa reprovação, consegui um percentual que me garante, né? Mas a gente fica triste, né, pelos colegas que já passaram por uma etapa tão difícil e uma apostila duvidosa que deram pra gente, mais de 1.200 páginas para estudar em um mês. Foram 4 apostilas de 300 páginas, mais ou menos. Muita coisa para estudar. E as aulas atrapalhavam, a Era gente tinha que estudar no fim de semana à noite. Quais eram os assuntos? Assim, era mais direito no trabalho ou focado na prática? Não, até que não. O assunto veio bem diverso, inclusive basicamente todas as normas regulamentadoras vieram no curso de formação, que não foram cobradas no concurso, apareceram no curso Entendi. de formação. E a gente com um tempo escasso para poder revisar tudo, né? Porque todo mundo já tinha estudado. Só que Sim. ter que revisar em tão pouco tempo foi muito árduo. E para ser Aí cobrado teve, muito detalhe, né? é, então, assim, eu acho que pode ser melhorado, aperfeiçoado esse processo, né? Um pouco mais justo com a gente, libera o edital com antecedência para que a gente chegue no curso de formação já direcionado. É, já Porque a preparada gente não como quer fosse uma. facilidade, a gente quer só uma É, possibilidade de ter ferramentas, né, de lutar contra aquilo. Não ficar dependendo de aulas improvisadas por pessoas sim. que às vezes nem exercem aquela. A gente não tem preconceito com um professor que não executa aquele serviço, aquela atividade, mas que ele tenha domínio pelo menos da didática, né, de ensinar e tudo, e a gente não viu isso em boa parte do Sim. processo. E é muito pouco tempo, né, para passar por todo esse conteúdo, Sim, gastou 1.200 páginas, cara, é muita coisa, assim, para você ser muita cobrado. coisa. Tem que ler 1.200 páginas em 30 dias. Ok, a gente senta, lê, vira a noite, faz o que for.
Agora vai ter que fazer uma prova, tipo, aprofundada, difícil, às vezes mal feita, né? Para conseguir lembrar de tudo, realmente é muito mais difícil, né? Mas qual é a mesma data para sair esse resultado? Tem um cronograma já? Vai sair agora, a tendência é sair dia 22 de maio. Sai o Ah, tá. resultado final do curso de formação. Aí Tá. depois só dependerá do órgão a nomeação, né? Aí já é nomeação em posse normal, né? Mas então você já está garantido na sua nota. Eu consegui fazer umas médias, uma média razoável, assim. É porque a média não é tão alta, a média era 60%. Só que Aham. como questão mal elaborada, prejudicou algumas pessoas, né? Uhum. Aí, mas não, consegui mais de 80%, pelo menos assim, né? Nesse sentido, eu acho que tô garantido, mas a gente nunca Tá se tudo, sabe também, né? A tudo loucura pode dessas acontecer. bandas. Não, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai dar. Com fé em Deus. Ô, Cleito, você mencionou também, só voltando um pouquinho na preparação em si, que nessa reta final você já não estava mais apoiando o InVideoAula, né? Que você tinha usado mais para contabilidade, essas coisas assim. Então você estava priorizando o PDF no tablet. E eu esqueci de te perguntar, a lei seca, como você gostava de estudar? Era no tablet também? Você No imprimia ou você não tablet. estudava? No A lei tablet. seca, eu baixei todas direto da fonte, né? Uhum. No site do governo. E tudo em PDF e fazia todo o meu estudo com marcações direto no PDF da lei seca, as principais. Eu tinha todas as leis que estavam mencionadas no edital, eu tinha baixado em PDF e fazia o estudo individualizado. Aí eu comecei a fazer também questão de recorrência, né? Ia fazendo as questões, os assuntos os artigos que mais apareciam, eu começava a marcar na lei, marcava com vermelho, né? No número do artigo, para poder já ter aquela garantia de que aquele artigo não poderia passar despercebido, né? Aquele inciso Uhum. específico tinha que estar decorado, e Sim. isso facilitou demais, né? Pena que a prova não veio no nível que a gente esperava, mas todas as leis foram dissecadas mesmo, assim. Riscado o Ah, tablet todo. e as revisões, como você fazia? Você revisava também marcações do PDF, a lei, os mapas, tipo, como você balanceava tudo isso? É isso, assim, ia mesclando. Eu confesso que não tinha uma metodologia de projetada para um mês. Ah, nesse mês eu vou fazer isso, isso, isso. Não. Geralmente Uhum. eu adaptava a rotina semanalmente. Não é tão Tá. recomendado, mas é que eu me sentia mais confortável. Eu falo, pô, essa semana eu tô muito cansado, então eu vou fazer isso, isso e isso. Ó, essa semana eu estou com muita disposição, dá para fazer isso, isso e isso, vou inserir isso, inserir aquilo. Aí, assim, basicamente era o quê? Eram questões, as questões me jogavam para a revisão Uhum. e para a lei seca. Então, eu sempre partia da questão para a revisão, da questão para o mapa, da Sim. questão para a lei seca. Aí eu fazia basicamente esse ciclo. E também algumas disciplinas, como direito do trabalho, eu tentava ciclar, vamos supor, o próprio mapa mental, os mapas que você disponibilizou de direito do trabalho, eu passava por eles semanalmente. Ai, Semanalmente que eu legal. revisava todos os mapas, ia passando, e as questões. Questão, mapa, questão, lei seca. Então era lá e cá o tempo todo. Ai, fico muito feliz. Eu lembro que o pessoal, quando teve esse burburinho do FT, eu não tinha ainda os mapas mentais do trabalho, né? Porque eu nunca tinha estudado direito do trabalho. E aí muita gente começou a pedir, Lulu, faz para FT, não sei o quê, vai ter, a gente quer. Aí eu falei, não, então tá. Daí eu me aventurei, né? Estudar a disciplina, aprender o direito do trabalho e fiz. E eu fiquei super satisfeita, porque realmente muita gente usou o pacote do FT, depois a gente adaptou o pacote, né, gratuitamente com as matérias do CNU da melhor forma que eu consegui, Sim. né, nesse Foi no muita tempo. novidade, né? Muita coisa nova. Eu fiz os mapas de políticas públicas também no meio do caminho ali. Falei, gente, isso aqui eu já estudei, então eu vou conseguir fazer, que eu tinha estudado para a prova da Câmara aqui, então era uma matéria que eu já sabia. Então eu conseguia fazer mais rápido ali para o pessoal. E aí eu fiquei muito feliz, assim, de ter funcionado, sabe? De ter servido, igual você falou, toda semana eu usava e tal. Então eu fico muito Não, feliz fazia questão, de, questão. fico muito feliz mesmo de ver que realmente, tipo assim, aquele tempo que eu investi e tal, serviu para uma pessoa realmente usar e conseguir o resultado, né, pretendido. Então, muito obrigada, fico muito feliz. Não, assim, eu falo assim de coração, que realmente eu usei muito direito constitucional, direito administrativo e direito do trabalho. Então, eu sempre passava o olho, assim, em alguns tópicos específicos. Mas, por direito constitucional, às vezes não via tudo. Eu já tinha passado algumas vezes por ele, só que eu fazia questão e via que estava com um desempenho muito baixo em alguma coisa. Aí eu ia Uhum. lá
e via aquele tópico específico do mapa, para poder revisar aquilo de forma rápida ali e voltar para as questões. Então, eu sempre usei assim como uma âncora, né? Sempre ia, me ajudava, voltava. Tanto que nesse processo eu aproveitei a oportunidade também, né, de entrar na Vitalícia. Quando você abriu Ah, aquela oportunidade, eu falei, não, tem que estar junto com o Lulu, porque ali, ali é a nossa âncora, né, para futuramente conseguir coisas importantes também que surjam. E justamente veio o AFT, né? Mas, quem sabe também, né, novos ares, novas ai, oportunidades. A gente nunca pode se fechar, né, completamente a esse mundo dos concursos, né? sempre pode surgir uma grande oportunidade, mas você já está assim bem perto do topo, assim, né, de um A intenção é cargo super aposentar, né, a legal. caneta, mas vamos vivenciar, né, a carreira para ver. Vamos ver, mas se você precisar, estamos aí também para te ajudar em qualquer que seja o objetivo que você queira. E aí, tem só uma pergunta que eu gosto de fazer também, que eu tenho conseguido umas respostas bem interessantes, assim. Durante a sua preparação, vamos focar mais agora nessa reta final, assim, quando você já começou a pensar em área fiscal, AFT e tudo mais. Qual você acha que foi o maior erro que você cometeu? Assim, que você acha que te custou, às vezes, tempo, esforço, energia? Não foi apenas um erro, né? Uma sequência de erros, assim. Então, assim, Ah, errar é normal, faz parte. A gente vai estar sempre readequando. Meu maior erro seria persistir em algo que não estava dando certo. Mas eu aprendi já a duras penas que é sempre necessário revisitar a nossa estratégia. Não tem problema de reiniciar, de adotar um novo mecanismo. Eu já abandonei professor estudando contabilidade mesmo. Cheguei em algum momento que eu falei, não está dando certo, não está dando certo. Vou arrumar outro caminho, outra estratégia. Não vou ficar aqui me enganando na frente de uma videoaula achando que eu estou aprendendo. Eu não vou ficar lendo esse PDF aqui porque não está rendendo. Não está rendendo. Então, assim, eu sempre revisitei a minha estratégia. Agora, sim, é um lado de uma faca de dois gumes também, né? Porque acaba te trazendo instabilidade nos estudos. Porque a constância, ela faz parte. E vencer, superar essa barreira inicial, ela também é importante. Então, tem que uhum, haver um equilíbrio entre entender o que não está dando certo e ver outra forma, mas também acreditar que aquilo ali é um processo. É devagarzinho mesmo, no começo é difícil, e depois você vai começar a assimilar. Tem conhecimento que ele é uma construção muito lenta, né? A própria contabilidade que a gente sempre fala. Nas primeiras aulas é sofrimento, você não vai entender nada, vai evoluir muito devagar, e depois de um tempo que começa a fazer sentido e que você começa a evoluir, né? Acertar a questão, se sentir sim. menos humilhado nas provas e É, simulados. Mas assim, não, eu aprendi, meu maior erro foi esse. uhum, Foi adotar essa postura, digamos assim. Eu tive que me expor aos erros e ia perdendo tempo, porque o tempo é curto, né? Via que não estava dando certo, ou seja, eu não tinha uma estratégia bem já embasada e delineada do que fazer. Então eu queimei um pouco a largada nesse sentido. Quis ir com muita sede ao pote, só que tive que me refazer durante o caminho. Isso aí, queira uhum. ou não queira, é uma perda de tempo, né? Se você puder ter um direcionamento assim, já mais experimentado daquilo que seja o ideal, apesar de que não existe uma estratégia única, né, para todas as pessoas. Cada um vai desenvolvendo a sua. Mas se você conseguir já ter uma estratégia específica ali que poupe tempo, com certeza é algo fundamental, né? Algo fundamental. Ai, perfeito, amei. Concordo 100% com o que você falou. Muitas vezes, é essa questão da dificuldade do equilíbrio, né? Entre desistir antes demais ou desistir cedo demais ou insistir no que está dando errado. É difícil, né? Você acertar ali É o difícil. ponto, mas tem que estar sempre se policiando, né? Tipo, vale a pena eu insistir dessa forma? Ou não, realmente é difícil mesmo, o caminho é esse, vamos firme. Então, realmente é algo que a gente tem que ficar todo dia se perguntando e se policiando para tentar, da melhor forma possível, a gente se ajustar, né? Que é difícil ver durante o processo se está certo ou não, né? É a luta constante aí do concurseiro. Cleiton, muito obrigada pela sua disponibilidade, adorei conhecer sobre essa sua trajetória, muito legal, parabéns mesmo por essa conquista, parabéns pela sua desenvoltura, dá para perceber pelo modo como você fala, como você conta, e de tudo que você trouxe, que você foi muito bem preparado para essa prova, que você merece, assim, sem sombra de dúvidas, tá aí onde você está e ocupar o cargo muito em breve, se tudo der certo, né? Parabéns mesmo, e fico muito feliz de ter feito um pouquinho parte dessa jornada também. Eu que agradeço, né, a disponibilidade e também deixar novamente claro todo o esforço, né, que todos que estão aqui
algumas pessoas tentam desmerecer um pouco o caminho que a gente percorreu, só que cada um sabe a sua luta, sabe a sua história, então todos que estão aqui fizeram por onde, né? E assim, a gente utilizou diversos materiais excelentes no caminho, e o seu mapa foi assim crucial para mim. Eu reforço e faço questão de continuar reforçando, e agradeço, né, por toda a sua atenção e por esse papo, né, que a gente bateu, muito legal. Muito, muito obrigada. E só um momento merchan aqui, quem quiser também conhecer os meus mapas mentais e não conhece, eu vou deixar na descrição do vídeo um link de uma amostra gratuita para você dar uma olhadinha. E também, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que gostou, já deixa o like, se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários também, se tiver alguma pergunta para o Cleilton, algum comentário, alguma coisa para mandar aqui. Ah, eu esqueci de te perguntar, Cleilton, você tem algum perfil no Instagram, alguma coisa na rede social que o pessoal possa te encontrar? Eu até tenho, apesar de ser fechado, né, e não ter muita exposição específica, eu não trabalho com concurso, não é meu filão, né, então, mas eu tenho, @CleiltonSO, quem quiser seguir lá para pedir qualquer tipo de orientação, dica, ajuda, estou à disposição, não tenho nenhum tipo de restrição, não, a gente está aqui para ajudar e compartilhar conhecimento, né. Perfeito. Depois eu vou conferir com você direitinho e já deixo na descrição do vídeo também para o pessoal te encontrar. Muito obrigada mais uma vez e tchau, tchau para quem está assistindo. Até o próximo vídeo.